Olá, está começando o programa Em Destaque aqui na Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Que bom ter você aqui junto com a gente. Hoje no programa Em Destaque nós vamos falar algumas produções culturais aqui do Espírito Santo, também literárias. Meu convidado é o jornalista e escritor José Roberto Santos Neves, que está lançando esse livro aqui, Os Sons da Memória, contra uma leitura crítica de 40 discos que marcaram a época na música aqui no Espírito Santo. Zé Roberto também já lançou vários outros livros aqui no estado, falando sempre de cultura, falando sempre de música. E a gente vai conversar um pouco sobre essas obras do jornalista e escritor José Roberto Santos Neves, com quem a gente já conversa a partir de agora. Zé Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao programa Destaque. Que alegria ter você aqui com a gente, hein? Eu agradeço o convite, Fabiano. É a possibilidade de a gente falar sobre música, livros, cultura. Com certeza. E, gente, eu estou falando aqui com uma pessoa realmente que entende do assunto, né? Tem aqui, só aqui já a gente tem 5 obras, vamos dizer assim, do Zé Roberto, todas voltadas para música, Voltadas para música, eu acho que... Sim. E arte, de uma forma geral. E eu acho que a grande novidade é esse aqui, vai ser lançado dia 5, agora Exatamente. de outubro, Os Sons da Memória, uma leitura crítica de 40 discos que marcaram a época na música aqui no Espírito Santo. Zé Roberto, me fala um pouco sobre esse livro, sobre essa obra, como que surgiu todo esse conteúdo, onde que você buscou, como que foi? Sim, Fabiano. Esse livro consumiu 3 anos de trabalho, de pesquisa, entrevistas com músicos, pesquisa e levantamento de LPs, assim, em sebos, Porque a maioria dos discos comentados aí está fora de catálogo. Sim. Então é um trabalho mesmo de ir nos sebos, procurar os LPs, ouvir, fazer uma análise, uma crítica desses discos, Um trabalho profundo de pesquisa mesmo, Exatamente, fui no Arquivo Público do Espírito Santo para fazer levantamento de informações. Então a ideia é mostrar a riqueza, a diversidade da música popular brasileira produzida no nosso estado, no estado do Espírito Santo. Que bacana. Isso ao longo aí em 40 discos que foram analisados. Sim. A gente poderia destacar aqui quais artistas? Fala alguns artistas. Então, a ideia é partir desde a década de 50, dos lançamentos daquela época, os anos 60 também, de mestres como Maurício de Oliveira, considerado o maior músico do Espírito Santo, Hélio Mendes, Gilberto Garcia, Maria Cibele, que é a rainha do rádio do Espírito Santo, também merece ser lembrada, Esther Mazi, saudosa, Valesca, a rainha da fossa, também está no livro, Afonso Abreu, Sérgio Benevenuto, e aí a gente vai avançando a pesquisa na década de 80, falando de Guto Neves, Carlos Bona, Lula de Vitória, Carlos Papel, João Pimenta, e eu avanço para os anos 90, onde seleciono discos do Manimal e do Casaco. Acho que foi um momento assim forte, da música capixaba. Da mistura de rock com Congo, o Festival Dia D, a música autoral tocando muito nas rádios. E aí a gente avança para a contemporaneidade, que é a música instrumental de fina cepa do Espírito Santo. O Pedro de Alcântara, que é um excelente pianista, o Hariton Natanailides, maravilhoso, Fabiano Araújo, que também é pianista, compositor. Reunidos só os feras mesmo, da nossa música, De fato. É uma seleção difícil porque já deixa margem assim para um segundo volume, porque também tem outros talentos que ficaram de fora. Sem dúvida alguma, O Espírito Santo é realmente um celeiro de grandes artistas, de grandes em vários talentos estilos, também. Fabiano. Então tem grupos aqui de rock, de blues, de samba, de choro, de canção romântica, de jazz, de música instrumental, Então Muito grupos legal. regionais. Então a ideia é mostrar essa diversidade, valorizando a nossa autoestima, o orgulho de ser capixaba e ter uma produção musical relevante. Muito legal. Lançamento dia 5 de outubro, Zé. Exatamente, 5 de outubro, convido os telespectadores, os que nos acompanham também pela internet, no Facebook, no auditório do Titanic, na Praça Duque de Caxias, centro de Vila Velha. Sim. Então vai ter também uma transmissão online para aqueles que preferirem ficar em casa, Sim. Vão acompanhar no YouTube da Editora Cândida. Editora Cândida. E vai ter, importante, a apresentação do Carlos Bona e de uma cantora também nova chamada Elaine Vieira. Que legal. E o Carlos Bona é um dos personagens do livro. Que legal, Ou seja, é a história ali, é o passado e o presente, tudo junto ali, Exatamente. Ele fez questão de se apresentar, vai tocar Lero Lero, que é uma música que quem viveu a década de 80 lembra dessa canção, do Carlos Bona. Então vai ser um reencontro muito bacana
eu convido todos que estão nos assistindo. Bacana demais. Então, só reforçando que dia 5 de outubro, Titanic, na 19 horas, 19 horas, Praça Central de Vila Velha. Centro de Vila Velha, ali na praça, né, Duque de Caxias, né, isso, no centro de Vila Velha. Daí o lançamento do livro Os Sons da Memória, de José Roberto Santos Neves. Como eu disse, gente, essa é mais uma obra, né, mais uma, inclusive um livro extenso. Eu já estou aqui morrendo de vontade de fazer a leitura, porque são 464 páginas, não é isso? Isso, e tem fotos de cada um dos artistas Muito que foram bem ilustrado. selecionados, capa dos discos. E importante também lembrar, Fabiano, que esse livro foi selecionado pelo edital da Secretaria de Estado da Cultura. Muito legal, né? Conta com todo esse apoio também, né? Da Exatamente, cultura, do Funcultura. do Funcultura. Passa Então, por uma comissão julgadora que avalia o mérito, né? Muito então eles bacana. entenderam que é um trabalho relevante para a memória da nossa música. sem dúvida alguma. E nós vamos fazer o seguinte, Zé Roberto, porque, como eu disse, gente, esse aqui é um dos, né? É o mais novinho, vamos dizer assim, é o caçula, né? Da produção de Zé Roberto. Mas no próximo bloco eu quero falar um pouquinho também das outras produções, né? Como, por exemplo, MPB Conversa em Conversa, tem aqui Rock Crise, né? A história de uma geração que fez barulho no Espírito Santo, Maísa, e também crônicas e recortes de jornal que traz também um pouco desse trabalho do José Roberto aqui no Espírito Santo. Eu diria, esse jornalista, escritor, mas não só isso, um agitador também cultural, né, no nosso Espírito Santo. A gente volta já já, bem rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o jornalista e escritor José Roberto Santos Neves. O assunto são as produções literárias aqui do José Roberto. A gente no bloco anterior falou sobre esse caçula, né, o novo, que vai lançar agora dia 5 de outubro, que é Os Sons da Memória, dia 5 de outubro, no Titanic, no centro de Vila Velha. Mas eu quero falar de outras obras também do José Roberto, por exemplo aqui, ó, Crônicas Musicais e Recortes de Jornal. Sim. Esse livro também é recente, né, Zé? Sim, esse livro foi lançado em 2015, independente, foi uma iniciativa minha. Reúne 51 crônicas, artigos, críticas musicais. Crônica, Fabiano, você sabe que é um gênero literário que fica no limiar entre a literatura e o jornalismo. Sim. E é um gênero muito livre. Rubem Braga é o pai da crônica, né, brasileira. Sim. E aí eu pude usar assim, textos sobre música, mas sobre política cultural, sobre esporte, sobre religiosidade. Eu acho que a crônica é justamente isso, um olhar diferenciado do autor, no caso eu quanto jornalista, sobre o cotidiano. Muito legal. E você reúne isso, né, nessa produção, né, que é Crônicas Musicais e Recortes de Jornal. Sim. Outro livro é o Rock Crise. É. As histórias de uma geração que fez barulho no Espírito Santo. Aqui, esse livro reúne bandas que estouraram aqui nas últimas décadas. Sim, eu me propus a contar a história do rock and roll no Espírito Santo, desde as bandas das décadas de 60, avançando até mais ou menos 1995. Então pega aquela geração do Rock in Rio, né, que tinha os metaleiros, os punks, o new wave, os góticos, é muito aquele conceito das tribos urbanas naquele momento, né? Então a gente fala dos Mamíferos da década de 60, o grupo do Afonso Abreu, que pouca gente sabe, foi o primeiro grupo a usar maquiagem pesada assim no palco. A gente lembra de Ney Matogrosso, Secos e Molhados, com as caras pintadas, ou do Kiss, né? Mas Kiss, lá né? em 1968 já tinha um grupo no Espírito Santo fazendo isso. Olha que legal. Um trabalho ligado à contracultura, muito antenado com o tropicalismo, né? Então esse é os Mamíferos. A gente fala do Festival de Verão de Guarapari, de 1971, e vamos avançando falando do heavy metal, inclusive, da banda Thor, que tem uma música chamada Rock Crise. Rock Crise, que dá nome ao livro. Exatamente, uma homenagem a esse grupo, é uma gravação de heavy metal de 1986. A banda Thor que até parece aqui, a capa, né, do disco deles aqui. Marcou uma época, junto com o Pó de Anjo também, o Combatentes da Cidade, do nosso querido Alexandre Lima. Muito legal. Então a gente fala do Lordose para Leão, é um livro muito interessante. Muito bacana. Outro livro é o AMPB, de Conversa em Conversa. Sim. 40 entrevistas com grandes nomes da música popular brasileira. Sim, entrevistas que eu realizei no Caderno 2 de A Gazeta, entre 1995 e 2005.
Então a ideia é contar assim, os bastidores dessas entrevistas, né? O formato pergunta e resposta, Sim. mas sempre com uma crônica dizendo como que foi a abordagem com o artista, os foras que a gente leva, né? Enquanto Sim. entrevistador, enquanto jornalista e tudo. E aí eu falei com Caetano, com Gil, Milton Nascimento, tem Bete Carvalho, saudosa, né? Legal. João Nogueira, Roberto Carlos, Maria Bethânia, Lenine. Essas entrevistas foram todas pessoalmente, Zé? Ou algumas também por telefone? Muitas por telefone. Muitas por telefone. Pessoalmente foram várias durante as coberturas dos shows desses artistas no Espírito né? Santo. Sim. E pelo menos uma por e-mail com Rita Lee. Rita Lee. Porque a Rita falou, eu adoro dar entrevista por e-mail, que eu fico, não preciso passar um batom, já fica um cachorrinho no colo. É a cara dela, né? E assim, a gente lê as respostas e fala, é a Rita. É a Rita porque falando, é muito irônica, né? Criativa. Sim. Muito legal. E, gente, eu deixei por último, e claro, não menos importante mesmo, né? Não menos importante mesmo, que é Maísa, né? Sim. Esse grande nome, né, aqui do Espírito Santo, que ganhou o Brasil, o mundo. Sim, também. esse livro você sabe que foi a primeira biografia sobre a Maísa. Depois, outros autores fizeram livros sobre ela Ganhou também. até minissérie também, né? Foi uma minissérie na Globo em 2008 para 2009, só que esse livro foi lançado em 2005 e depois teve uma reedição em 2008. Sim. Então eu pude entrevistar assim, pessoas que conviveram com a Maísa, a família dela é do Espírito Santo, né? Os primos estão todos aqui, Cacau Monjardim, né? A família Monjardim. Sim. É a família da Maísa. Sim. E aí ela cantou pela primeira vez em público no Espírito Santo, no Praia Tênis Clube, sabe? Então ela sempre teve uma ligação afetiva com o nosso estado. Zé, o nosso tempo está chegando ao fim, mas assim, eu fico tão encantado em falar dos trabalhos do Zé Roberto, porque é tão rico culturalmente, né? É de uma riqueza cultural, uma riqueza para música, para cultura. E às vezes as pessoas em casa estão, poxa, eu quero ler uma desses livros. Como que faz? Tem como fazer contato? Esses livros estão disponíveis em alguma plataforma para que as pessoas possam comprar? Ah, sim, no site da Editora Cândida. É só procurar no Google, Editora Cândida, que aqui é. Muito legal, gente. Olha, que honra minha, né? Entrevistar ninguém mais, ninguém menos que José Roberto Santos Neves. Como eu disse, jornalista, escritor, esse agitador cultural que traz, realmente resgata muito dessa história, da cultura aqui do Espírito Santo e valoriza esses artistas que são, sem dúvida alguma, imortais, né, para todos nós. Zé Roberto, foi um prazer. Obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade, Fabiano. Parabenizo pelo programa, um programa de foco empresarial e que também valoriza a cultura do nosso estado. Muito obrigado. Obrigado, Zé Roberto. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela audiência, pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com José Roberto Santos Neves, jornalista e escritor, é só acessar o nosso site simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau, até lá!